O segundo ensinamento que nós aprendemos no texto de João 6 é que a provisão vem de Deus. O texto nos deixa claro que Jesus sabia o que ia fazer antes de colocar Filipe à prova através da pergunta: onde compraremos pão para este povo comer? Jesus já sabia o que ia fazer. Ele estava no controle o tempo todo. Portanto, nós podemos concluir que Jesus sabia que não iria comprar pães algum. Ele não tinha essa intenção de comprar pão para a multidão. Jesus certamente colocou Filipe diante daquela prova, para que ele, Filipe, percebesse que sua fé estava presa apenas ao que podia ver, compreender com a sua lógica humana. A sua fé estava presa ao modelo econômico criado pelos homens, não celestial. O modelo mercadológico de compras e vendas. A resposta de Filipe nos mostra isso. Conforme a gente pode ler, João 6, versículo 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Agora preste atenção, por favor. Jesus não perguntou se eles tinham dinheiro para comprar pães suficiente. Não foi essa a pergunta que ele fez para Filipe. Jesus perguntou onde comprariam o pão. Ele não perguntou: temos dinheiro suficiente para comprar pães para essa multidão? Não. Ele perguntou: onde compraremos? O foco da pergunta de Jesus estava no lugar em que buscariam a provisão. Filipe olhou somente para o que tinha na conta bancária, na sacola, se esquecendo de onde vinha a verdadeira provisão. Ele não olhou para o provedor da maneira correta. Ele olhou para o que ele tinha de provisão. Ele não havia percebido, embora andasse com Jesus, que ele, Jesus, não estava preso ao modelo socioeconômico que rege o nosso mundo. O modelo de Jesus é celestial. A fala de Jesus com Filipe é interrompida então por André, que possivelmente, tendo ouvido a pergunta de Jesus, apresentou a ele um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, conforme nós podemos ver novamente lá, João 6, verso 8 e 9. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Preste atenção no final da fala dele. Mas o que é isto para tanta gente? André, diferentemente de Filipe, ele olhou para os recursos que possuíam em mãos. Filipe olhou para a conta financeira, mas não estava olhando para o provedor do financeiro. Ele olhou para o financeiro que ele tinha. O André olhou para os recursos humanos que ele tinha, mas não olhou para o provedor dos recursos humanos. Essa é a diferença dos dois. Por isso a pergunta dele: mas o que é isto, para tanta gente? A visão de Filipe e André estavam presas ao mundo tangível. Embora seguissem a Jesus, eles não tinham a confiança e nem a expectativa de que Jesus poderia prover milagrosamente o pão para a multidão faminta. Muitas pessoas creem que Jesus as salvou do pecado, da ira de Deus, e isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso. Contudo, não conseguem realmente confiar que Jesus é quem lhes proveu o sustento, que dele vem o pão nosso de cada dia. No fundo de seus corações confiam na força de seu trabalho, confiam em suas realizações pessoais, confiam apenas no que os seus olhos podem ver, no que a lógica humana aceita como possível, ou naquilo que cai na conta bancária. Eu não estou dizendo que não devemos trabalhar
Também não é isso que eu estou dizendo. E ficar esperando simplesmente que o pão caia do céu, embora o pão caia do céu. Isso seria loucura da minha parte. A Bíblia nos ensina que devemos trabalhar. Na verdade, o trabalho foi o meio dado por Deus a nós, para nos prover o alimento diário. Meio que Deus nos deu para que o alimento fosse provido. Preste atenção. A Bíblia nos ensina que antes do nosso trabalho, antes do seu trabalho, existe o trabalhar de Deus. Primeiro, Ele criou o jardim. Depois, Ele ordenou ao homem que cuidasse do jardim. A ação de Deus é antes da nossa. Por isso, que o nosso trabalho produz o pão nosso. É porque Deus preparou o planeta em que vivemos para produzir vida, antes mesmo de nós lançarmos a primeira semente na terra. Nós apenas lançamos a semente, contudo, não temos o poder de fazê-la brotar. A vida que dela surge, pelo alimento, que a semente retira da terra, da água, os sais minerais, é vida gerada pelo próprio Deus, desde o início, desde o princípio. Tudo que o ser humano produz hoje, por meio do seu trabalho, provém da vida gerada pelo próprio Deus e criada por Deus desde a criação, desde a do princípio. O ser humano só consegue produzir algo, eu e você, porque Deus continua sustentando a vida em nosso planeta. O texto de João 6 quer nos ensinar que Jesus é o verdadeiro pão da vida. E que somente Ele sacia a fome mais profunda do nosso ser. E Ele vai falar disso mais para frente um pouco. Ele é o verdadeiro pão que necessitamos. Entretanto, não podemos negar que o texto também nos ensina que Ele é o provedor do nosso alimento diário, da nossa vida. Quando andamos com Deus, nós não podemos ficar apoiados somente na nossa lógica humana, pois Deus nos colocará à prova para saber onde realmente está a nossa confiança. Voltemos então para o texto de Deuteronômio, onde o povo de Israel estava sendo provado no deserto. Deuteronômio capítulo 8, verso 2, eu vou ler agora também o verso 3. Diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém? O texto está nos dizendo que depois do povo de Israel passar fome, ser humilhado, e dessa forma terem sido então colocados à prova, Deus os sustentou no deserto com maná. Maná é o pão celestial que caía do céu, não é pão produzido pela mão humana, lançando a semente na terra, e como eu disse, a semente sobrou porque é vida de Deus que está ali. O maná é pão que vem do céu. Nós só vamos provar o maná se nós tivermos fé de que Deus está no controle, de que Deus cuida de nossas vidas. O pão que caía do céu não podia ser armazenado, pois Deus lhe daria maná diariamente. E assim estavam aprendendo a confiar na provisão diária de Deus. Quando nós começamos a fazer muita provisão,
nós começamos a confiar na nossa provisão. E a gente corre o risco de sermos indagados por Jesus, assim como ele fez com aquele homem, que ao colher na sua terra muitos cereais, ele encheu um celeiro, ele encheu o segundo celeiro, e ele olha e fala: nossa, mas eu tenho tanto ainda. E aí ele diz: o que eu vou fazer? Eu vou construir mais celeiro, vou fazer provisões. E Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. O dom de Deus e o que Deus nos dá é para servir a obra dele. Ele proverá dia após dia o que precisarmos, o que necessitarmos, se confiarmos plenamente nele. Deus nos trouxe até aqui como comunidade. Nos colocou diante de uma situação financeira com o fim de nos ensinar a dependermos inteiramente dele e a confiarmos em sua provisão diária. Nós estamos sendo testados. Este é o melhor lugar que nós podemos estar. Pois se nós olharmos além de nossa lógica humana, se buscarmos em Deus a provisão e não em nossos próprios recursos humanos, experimentaremos o sobrenatural de Deus em nossa igreja, em nossas vidas como comunidade. E graças ao nosso Deus, isso aqui não é um clichê, é uma verdade. Graças ao nosso Deus, e não é a mim, não é ao Décio, não é a nenhum dos líderes dos ministérios. Graças ao nosso Deus, a nossa igreja não deve nada a ninguém. E a liderança dessa igreja, ao longo desses anos, nunca tratou o dinheiro dessa igreja de forma irresponsável. Como eu disse anteriormente, a pergunta de Jesus: onde compraremos pão para este povo comer? Ecoa hoje, agora em nossa comunidade. É hoje. Onde nós encontraremos recursos para a continuidade da obra de Deus nesta casa? Eu acredito que já ficou claro para todos nós que os recursos necessários para a nossa sobrevivência pessoal e também para a nossa sobrevivência como igreja, comunidade, vem de Jesus e somente de Jesus. E a partir dessa certeza de que toda a provisão vem de Jesus, então nós podemos levantar uma nova pergunta: como Jesus provê os recursos necessários para o sustento de nossa igreja local e para o pão que nós necessitamos diariamente em nossas mesas? Eu vou responder esta questão no próximo domingo.